E aí, galerinha do nono ano, como vocês estão? Tudo na paz por aí, tudo tranquilo? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a Primeira Guerra Mundial. Essa Primeira Guerra Mundial, que é um tema muito importante pra gente falar, discutir, ler, assistir filmes, documentários. Aliás, vou até indicar depois alguns filmes e documentários sobre a Primeira Guerra Mundial, já que estamos em casa, na quarentena, né? Acho que teremos bastante tempo para poder assistir. Bom, por enquanto, vamos falar um pouquinho sobre a Primeira Guerra Mundial. Esse será o nosso último assunto da primeira unidade. E em seguida vai vir uma pequena avaliação que a gente irá passar para vocês, beleza? Bom, o que eu quero agora é só relembrar aqui. Falamos da última aula sobre a Revolução Russa. E essa Revolução Russa, ela faz parte do mesmo capítulo que a Primeira Guerra Mundial, que é o capítulo 2. São dois assuntos em um capítulo só. Dois assuntos históricos em um capítulo só. Por isso são duas aulas diferentes, né? Apesar de que uma coisa também tem relação com a outra coisa. Bom, vamos lá. Primeira Guerra Mundial. O que foi? Quando começou? Quando terminou? Por quê? Quais as suas principais causas e as suas consequências? Vamos tentar discutir aqui um pouquinho. Vai ser um vídeo um pouquinho mais longo, mas vamos fazer o possível, certo? Bom, Primeira Guerra Mundial, como o nome já diz, foi um conflito que envolveu várias nações de várias partes do mundo, principalmente da Europa e também aqui da América. Aliás, da América Latina, somente o Brasil participou. Mas da América em geral, os Estados Unidos foi bastante, eu posso dizer, produtivo nessa guerra. Regiões também da África foram afetadas, países asiáticos também participaram. Enfim, foi um conflito, o primeiro conflito armado que envolveu várias nações, que englobava não só um continente como a Europa, mas também outros continentes, né? Essa guerra começou em 1914 e terminou em 1918, beleza? Bom, segundo algumas estimativas, essa Primeira Guerra Mundial, ele teve no total aproximadamente entre 8 a 10 milhões de pessoas mortas. Antes da Primeira Guerra Mundial, somente um conflito teve um número aproximado de mortes, que foi a Guerra Civil Norte-Americana, que teve entre 5 a 6 milhões de mortos. A Primeira Guerra Mundial teve entre 8 a 10 milhões de mortos. E vamos falar na Segunda Guerra. Na Segunda Guerra tivemos aproximadamente entre 60 a 80 milhões de mortos, certo? Algumas batalhas na Primeira Guerra massacrantes, exaustivas, enfim. Mas o que se sabe é que entre 8 a 10 milhões de pessoas morreram nessa guerra, beleza? Bom, quais foram os principais acontecimentos? Os principais fatores que antecederam a guerra? Vamos lá. Existe um debate entre alguns historiadores que diz que a Primeira Guerra Mundial, que a Segunda Guerra Mundial é só, na verdade, uma continuidade da Primeira Guerra. Outros acreditam fielmente que realmente houveram sim duas guerras, dois conflitos de proporções gigantescas, né? Mas independente se foi uma batalha que começou em 1914 e terminou em 1945, ou duas batalhas, uma que é a Primeira Guerra de 14 a 18 e a segunda de 39 a 45, independente dessa discussão, nós temos um fator que é considerável preponderante para iniciar a Primeira Guerra e temos um outro fator que foi preponderante para começar a Segunda Guerra, certo? Sobre a Segunda Guerra não vamos falar agora, vamos falar depois, mas a Primeira Guerra sim, beleza? Bom, segundo os principais historiadores, e nós temos aqui Jacques Le Goff, nós temos Eric Hobsbawm, o francês Marc Ferraud. Segundo esses homens, eles afirmam que a principal causa da Primeira Guerra Mundial foi o neocolonialismo. Vamos relembrar? O que foi o neocolonialismo? Foi aquele momento em que as potências industrializadas europeias, eles passaram a
colonizar de uma forma diferenciada regiões periféricas de terceiro mundo, tanto da Ásia quanto da África. Se diferencia daquela antiga colonização do século XVI, em que os portugueses e espanhóis vieram para a América. Diferencia porque, naquele contexto, os portugueses colonizaram mesmo, povoaram esse território aqui, conquistaram, né, tomaram posse, construíram cidades. Nesse contexto aí do século XIX, não, é uma nova forma de colonizar, onde as potências europeias elas vão passar a controlar o comércio e a produção e a explorar todas as riquezas dessas regiões, tanto da África quanto da Ásia. Por exemplo, chegou um momento em que esse processo de industrialização na Europa se tornou tão grande que as fábricas, eles passaram, os países, né, óbvio, passaram a produzir muito mais do que o consumo que estava havendo. Então, devido a esse alto consumo, essa alta produção, essa alta produtividade, sobrava muita mercadoria e todo tipo de produto. Então, com essa sobra, por conta dessa sobra, os países europeus viram uma solução que era, principalmente em 1885, a partir de 1885, que era o quê? Era escoar esses produtos para essas regiões periféricas, africanas e asiáticas, para escoar, quando eu falo escoar, é vender esses produtos para essas regiões. Vender esses produtos para essas regiões e, ao mesmo tempo, explorar todas as riquezas que eles pudessem ter, principalmente a matéria-prima. Matéria-prima é essa para produzir cada vez mais nas suas fábricas. Então não era uma troca, na verdade, era uma exploração, era uma venda do seu produto por preços elevados e ao mesmo tempo, por preços baixos e ao mesmo tempo o direito de explorar toda a riqueza mineral, vegetal, riqueza animal que pudesse haver naquela região. Por exemplo, lá no Congo, por exemplo, foi muito explorado o diamante. Na região da costa oeste, né, havia uma exploração muito grande do marfim, que é aquele dente, né, aquele chifre do elefante. Então, esses países, essas potências, vão utilizar toda a riqueza e a riqueza vegetal, né, madeira, principalmente madeira de lei, era crucial para essa exploração. Então, essas potências vão, querendo ou não, vão passar a utilizar essas regiões da África e da Ásia como meio de escoamento dos seus produtos industrializados e também de exploração de riquezas e também de matéria-prima e também de mão de obra baratíssima, principalmente na Ásia, né? Bom, então o neocolonialismo foi essa nova forma de colonizar. Por isso esse nome neo, que vem do latim novo colonialismo, uma nova forma de colonizar outras regiões, certo? Então, por conta disso, essas potências elas vão crescer cada vez mais a sua indústria e, consequentemente, a sua produção bélica também, né? A sua produção de armas. Então, vai chegar um momento em que vão gerar alguns conflitos entre eles. A Alemanha com a Inglaterra, com a Itália, com a França, enfim. Essas regiões vão entrar em conflito, esses impérios, o Império Austro-Húngaro, o Império Russo, vão entrar em conflito e aí esses conflitos vão acabar gerando um conflito entre essas potências que vai acabar gerando a Primeira Guerra Mundial. Claro que houve um momento que gerou como estopim, foi criado o estopim, mas as turbulências, as rivalidades, os sentimentos de revanche, enfim, já vinham acontecendo há muito tempo e principalmente a briga para quem controlava mais regiões, a briga entre eles, né, para quem dominava mais regiões, explorava mais regiões, escoava mais produtos, para alimentar mais ainda a sua indústria, certo? Bom, sabe-se que a guerra começou em 1914, certo? Mas antes disso, já sendo ali, um momento que ficou conhecido na história como o momento da paz. Foi um momento entre mais ou menos 1885 até 1914, quando essas potências quando não houve um conflito de grandes proporções entre essas potências.
Então houve uma certa paz, porém armada, porque enquanto não haviam essas guerras, essas potências elas iam cada vez mais criando novas armas para a guerra e aumentando a sua indústria bélica, né? E novas produções bélicas foram sendo criadas, como por exemplo o uso a criação da metralhadora, né? Um armamento com muito mais leveza nas mãos e também com muito mais potência, né? na cadência de tiros. A criação do gás mostarda para lançar nas fronteiras, né? Nos frontes de batalha, onde muitas pessoas ali ficavam cegas e inalavam aquele gás e perdia a consciência e podia até morrer, até depender da sua situação. Então, assim, tanques de guerra também foram criados nesse período para cada vez se tornar mais efetiva as invasões. Enfim, foi um momento em que as potências elas utilizaram, como eu posso dizer, a sua indústria de armas para, né, guardar essas armas que foram produzidas e quem sabe no futuro, se houvesse algum conflito de maiores proporções, esses conflitos eles já estariam muito bem preparados. Então, nós temos aí esse momento de paz armada e também de primeira corrida armamentista, que é essa criação dessas armas. E ainda na paz armada, né, nesse momento aí, vamos lá, paz armada 1885 até 1914, que é quando começa a guerra. E além da criação de várias armas, né, e da produção de armas e criação de outras, haviam também nesse contexto aí, nesse período, a criação de alianças militares. E aí, duas alianças foram as mais conhecidas, as maiores, as mais famosas, as mais fortes. Que foi a Tríplice Aliança e a Tríplice Entente. A Tríplice Aliança, ela unia três potências: o Império Austro-Húngaro, a Prússia, que a gente conhece como Alemanha, e também a Itália. A Itália, por sua vez, quando a guerra está ali no seu início, a Itália ela se mantém neutra, mas inicialmente ela fazia sim parte mesmo de forma secundária, mas fazia parte dessa Tríplice Aliança. Mas a potência mais forte que estava ali entre a Prússia e o Império Austro-Húngaro, a gente pode colocar aí como o Império Turco-Otomano, certo? Então, o Império Turco-Otomano, a Prússia e o Império Austro-Húngaro. Podemos também colocar a Itália, mas a Itália de uma forma mais secundária. Do outro lado, nós temos a Tríplice Entente, que era formada pela França, pela Inglaterra e pela Rússia, né? Que era o Império Russo também. Lembrando da Revolução Russa, né? Lembra? O czarismo russo voltado para defender o capitalismo, os países capitalistas. Enfim, então nessa guerra entrou do lado, né, o conflito, quando se iniciou, ele entrou do lado de quem ele já tinha uma aliança já formada, que era a França e também a Inglaterra. E fora da Europa, tinha ali como aliado secundário, mas de grande importância, que eram os Estados Unidos da América, certo? Bom, nesse contexto de primeira corrida armamentista, a formação de alianças, dessa paz armada, algumas rivalidades foram surgindo e outras foram aumentando, ampliando, sim, crescendo cada vez mais. E essas alianças, essas divergências entre essas potências é o que foi crucial para a guerra começar. Vamos lá? Vamos entender um por um, para a gente entender o papel de cada um e por que um defendeu o outro, beleza? Rivalidade entre a Inglaterra contra a Alemanha. Por que acontecia essa rivalidade entre Inglaterra e Alemanha? Porque a Inglaterra, por ser a primeira potência a se industrializar, ela mantinha uma produção industrial muito grande. E a Alemanha, depois da sua formação da unificação alemã, a Alemanha, em menos de 30 anos, ela conseguiu se tornar a segunda maior potência industrial da Europa. Então, por conta disso, a Alemanha tinha um objetivo
de adquirir, de ter essa hegemonia dos mercados consumidores, essa hegemonia industrial do neocolonialismo que eu acabei de falar aqui mais cedo. Então, na busca por essa hegemonia, a Alemanha passou a se tornar inimiga da Inglaterra e a prejudicar a Inglaterra, e a Inglaterra prejudica a Alemanha de várias formas, né? Bom, então Inglaterra e Alemanha eram rivais, eram inimigas por conta dessa briga pela hegemonia dos mercados consumidores. E aí nós temos também a Alemanha no centro de uma rivalidade muito grande com os franceses, que eu até falei mais cedo aqui, que era, na verdade, a Alemanha ela criou um sentimento de revanchismo muito grande entre os franceses, porque a Alemanha venceu a Guerra Franco-Prussiana, tomou a Alsácia-Lorena e, além disso, o rei alemão, Guilherme I, ele foi coroado dentro do Palácio de Versalhes, que era o palácio que demonstrava o poder da coroa francesa durante toda a história francesa. Dentro do Palácio de Versalhes, na Salão dos Cristais, onde ele foi coroado. E aí isso só fez ampliar ainda mais o sentimento de revanche, de raiva, de ódio que os franceses tinham perante os alemães. Então, gente, esse revanchismo francês em relação à Alemanha era muito grande e só faltava qualquer faíscazinha para poder queimar tudo, né? E essa faíscazinha veio depois. Havia também uma rivalidade muito grande entre o Império Austro-Húngaro com a Alemanha. Aliás, antes de falar disso, eu vou falar sobre a Alemanha com a Rússia. Uma rivalidade muito grande entre os alemães contra os russos. Olha só, os alemães, por que havia essa rivalidade com a Rússia? Porque os alemães queriam construir uma estrada de ferro, uma ferrovia, né? Ou também chamada de estrada de ferro, e que ligava Berlim, a capital da Alemanha, à capital do Iraque, Bagdá. Sim, que aqui Bagdá tem a ver tudo, porque Bagdá é a capital do Iraque, e tanto o Iraque, o Irã, Omã, Iêmen, Arábia Saudita, Síria, enfim, aquela região do Oriente Médio é até hoje uma região riquíssima em reservas de petróleo. Então, naquele contexto, já havia uma busca desenfreada pelo petróleo, que já era o principal produto para a combustão das máquinas. Então, a Alemanha, que não era boba, tinha como aliado o Império Austro-Húngaro, e a estrada de ferro iria passar, né, se você olhar no mapinha aí, vai passar no mapinha da sua casa, do seu livro, claro. Essa estrada de ferro vai passar pela região do Império Austro-Húngaro, vai passar por dois estreitos, né, o Estreito de Bósforo e o Estreito de Dardanelos, e vai chegar ao Oriente Médio em direção ao Iraque. Simples, o Iraque era aliado à Alemanha, o Império Austro-Húngaro era aliado à Alemanha, era uma região que era aliada à Alemanha, então a Alemanha teria uma saída muito fácil para os principais poços de petróleo. Olha como eles eram inteligentes. E o que a Rússia tem a ver com isso? Tudo, porque a Rússia também buscava essa aliança com os principais poços de petróleo. E a Alemanha era inimiga da Rússia. Então, se a Alemanha conseguisse construir essa estrada de ferro, muito provavelmente a Rússia ficaria fora de qualquer acordo acordo comercial em relação ao petróleo lá do Oriente Médio. Então, querendo ou não, essa tentativa de construir, essa notícia que chegou da Rússia de construir a estrada de ferro já foi suficiente para ampliar ainda mais a rivalidade que tinha entre eles dois. E por último, a Rússia contra o Império Austro-Húngaro. Bom, gente, o Império Austro-Húngaro foi um império que durante todo o seu período de reinado, né, ele conseguiu dominar várias regiões do centro-leste da Europa. Praticamente toda a região central da Europa, tirando a Alemanha, a França, e a região leste da Europa foi dominada ou pelo Império Austro-Húngaro ou pelo Império Turco-Otomano, certo? E também o Império Russo também. Então havia muitas regiões que haviam conflitos gigantescos. E esse império era extremamente corrupto e extremamente desumano com essas regiões.
Bom, dentro desse Império Austro-Húngaro, haviam várias regiões. E dentro dessas regiões, cresceu no final do século XIX e início do século XX, cresceu um movimento chamado de nacionalista, com o nome de Mão Negra, que defendia o término desse império e a criação de uma nação pan-eslavista, ou seja, uma nação que unificaria todas as regiões eslavas da Europa, que foram aos poucos sendo dominados pelo Império Austro-Húngaro. O problema é, a Rússia, que era inimiga do Império Austro-Húngaro, que queria ter uma ligação mais efetiva com o Oriente Médio por conta do petróleo, a Rússia ela tentou derrubar o Império Austro-Húngaro, financiando, cedendo armas dinheiro para esses movimentos nacionalistas lá dentro do Império Austro-Húngaro. Lá dentro, ó. E como ela financiou esses movimentos, cedendo armas e muito dinheiro, foi exatamente esse movimento Mão Negra que acabou gerando o que foi considerado o estopim da guerra. Que foi, na verdade, o assassinato, o Mão Negra, através de um dos principais líderes, chamado Gavrilo Príncipe. Ele acabou assassinando em Sarajevo o herdeiro do trono, o chamado Francisco Ferdinando, o arquiduque Francisco Ferdinando, o herdeiro do trono austro-húngaro. Então isso aí, querendo ou não, vai gerar retaliações. E quem é que o Império Austro-Húngaro vai declarar guerra de forma imediata? A Rússia. Porque o Império Austro-Húngaro sabia desse financiamento russo aos movimentos nacionalistas do Império Austro-Húngaro. Então o Império Austro-Húngaro vai de imediato declarar guerra à Rússia. E aí vem na nossa mente logo de imediato o quê? As alianças. E é exatamente através dessas alianças que um vai acabando declarando guerra contra o outro. Por exemplo, o Império Austro-Húngaro declarou guerra à Rússia, a Alemanha, por ser aliada ao Império Austro-Húngaro, também declara guerra à Rússia, que por sua vez tem aliados como a França e como a Inglaterra, que automaticamente declaram guerra à Alemanha e ao Império Austro-Húngaro, e assim começa a Primeira Guerra Mundial. Ela vai ser caracterizada, vai ser marcada pela existência de várias batalhas. Batalhas essas que foram responsáveis, cada uma por 100 mil mortes, 500 mil mortes, Por exemplo, a Batalha de Verdun, a Batalha de Marne, a Batalha de Somme, a Batalha de Tannenberg, a Batalha de Ypres. Foram várias batalhas em vários locais que geraram essa quantidade absurda de mortos, que entre 8 a 10 milhões de pessoas morreram nessa guerra. Estimam-se que 80 a 90% desses mortos eram militares e entre 10 a 20% eram civis. Uma situação bem diferente da Segunda Guerra Mundial, onde na Segunda Guerra Mundial estimam-se que mais de 60% dos mortos foram de civis e os outros 30 a 40% de militares, Porque foi uma guerra com característica bem diferente. Já na Primeira Guerra Mundial, quais foram as principais características, os principais acontecimentos dessa guerra? Vamos lá, nós temos aí alguns momentos. O primeiro momento é exatamente 1914, final de 1914, início de 1915, com essas declarações de guerra, Essas declarações vão acontecendo a partir em que os meses vão passando, em que vão se resolvendo as situações internas, as estratégias que serão adotadas, então as declarações vão acontecendo até o início de 2015, até o início de 1915. Então, após esse momento aí de batalha, de declarações de guerra, vem um momento de que nós chamamos de destacamento de tropas, que é o momento em que as tropas elas vão se direcionando
aos locais onde vão haver essas batalhas. Só para a gente não deixar de faltar aqui, né, não deixar de falar, a Primeira Guerra Mundial ela não foi uma guerra urbana, uma guerra nas cidades, ela foi uma guerra nas zonas desabitadas, que ficou conhecido como fronte ou frente de batalhas, né? E aí houveram essas movimentações, esses destacamentos das tropas para essas zonas, para esses frontes de batalhas, onde os locais já eram, de certa forma, acertados anteriormente. Bom, uma característica importante dessa guerra foi a chamada Guerra de Trincheiras. O que são trincheiras? São valas, né, que são cavadas no fronte de batalha, onde o soldado tinha ali algumas sacas de areia para poder se proteger e dentro dessa vala ele conseguia ficar ali atirando, lançando a granada. A granada também foi inventada nessa época, né, lançando a granada, lançando o gás de mostarda, atirando, enfim, lançando bombas e de certa forma se protegiam, coisa que não protegia tanto assim. Até porque essas batalhas eram muito longas, 8 meses, um ano e meio de batalha, onde os soldados morriam muitas vezes, não era nem por bomba ou por receber algum tiro, mas por doenças e fome e sede também, né? Pegavam doenças na região, não tinha como se curar, passava fome, passava sede, então eles morriam muitas vezes por conta desse estado deplorável em que eles se encontravam nessas regiões. Então, essa guerra de trincheiras é marcado em todas as batalhas onde ocorreu na Primeira Guerra Mundial. Né? Há até um relato de que esses conflitos eram tão grandes que chegou o Natal e soldados alemães jogaram bola com soldados inimigos. Simplesmente resolveram parar a guerra, né, naquele contexto ali, e resolveram, durante o Natal, jogar bola. Né? É um fato bem interessante, até porque mostra o quanto os inimigos, os soldados, mesmo sendo inimigos, mas havia um respeito entre eles. Né? Bom, só que em 1917, aliás, ainda em 1916 acontece a segunda corrida armamentista, que é o período em que a produção bélica cresce absurdamente, né? Entre as potências, e mais armas são produzidas, mais novas armas são criadas. Não é à toa que, vou até parar um minutinho aqui, não é à toa que nós falamos aqui da República Velha que a Primeira Guerra Mundial foi crucial para o desenvolvimento industrial do Brasil. Né? Houve aquela substituição das importações, onde o Brasil deixou de importar para produzir aqui no Brasil, já que os países lá na Europa estavam em guerra. Então, houve sim esse segundo período de corrida armamentista lá na Europa durante a guerra. Só que em 1917, as coisas vão mudar. A Rússia não era uma potência bélica na época. Não tinha muitas armas, tinha muito contingente militar, muita gente, muito soldado. Mas só que a Rússia, o que aconteceu com a Rússia em 1917? Teve a Revolução. Então a Rússia ficou entre a Revolução e a Guerra Mundial. No final de 1917, quando os bolcheviques tomam o poder, como nós já falamos, os bolcheviques retiram a Rússia da guerra. Retiram da guerra, simplesmente. O que vai favorecer a vitória da Tríplice Entente é, de fato, a entrada da principal potência mundial na época. Aliás, não era a principal da época, se tornou depois da Primeira Guerra Mundial, que foram os Estados Unidos. Os Estados Unidos, até então, até 1917, ele fornecia armas para esses países. Dinheiro também para os países produzirem mais armas. Até então, quando chega em 1917, os Estados Unidos perceberam o seguinte, que a Tríplice Entente iria perder, e se a Tríplice Entente perder, quem iria perder mais ainda seriam os Estados Unidos, porque não iria ter todo o seu recurso, todo o seu empréstimo, todo o seu investimento retornado. Não iria haver os seus empréstimos, sua produção bélica, o pagamento desses produtos,
não iria ter o pagamento dos empréstimos de volta. Então quem iria perder mesmo seriam os Estados Unidos. Então, gente, os Estados Unidos entrou de fato na guerra em 1917, com soldados, com armas, enfim, e aí foi crucial para conseguir a vitória perante a Tríplice Entente, certo? E o Brasil? O Brasil, ele entrou, mas basicamente não com soldados para lutar. Na Segunda Guerra, sim. O Brasil enviou mais ou menos 20 mil pessoas ligadas à saúde, médicos, enfermeiros, né, pessoas que pudessem dar uma sustentação médica para os soldados nos campos de batalha. Né? Basicamente, o papel do Brasil, que foi o único país da América Latina que entrou na Primeira Guerra Mundial, foi dar uma sustentação médica para esses países que estavam em guerra, beleza? Bom, da Tríplice Entente, né, passaram a se discutir alguns tratados que deveriam, de certa forma, punir aqueles que foram derrotados, principalmente que foi aquele que foi culpado pela eclosão da Primeira Guerra Mundial. Né? Por exemplo, houve a tentativa, na verdade, né, da criação dos 14 pontos de Wilson. Os 14 pontos de Wilson foi um acordo, na verdade não foi nem um tratado, foi um acordo criado pelo presidente dos Estados Unidos, chamado Thomas Woodrow Wilson, que, de certa forma, dava à Primeira Guerra Mundial uma sensação de que não houve vencedores e nem houve perdedores. Na verdade, Wilson, com esses 14 pontos, ele queria determinar que para que nenhum país pagasse, né, o custo da reconstrução das indústrias, né, da economia de um outro país. Com isso, quem ganhava eram os Estados Unidos, porque eram os Estados Unidos que iria financiar, era quem iria patrocinar a reconstrução, principalmente a reconstrução industrial de todos os países que participaram, tanto quem venceu quanto quem perdeu. Né? E claro, óbvio que isso não foi aceito principalmente pela França e pela Inglaterra. E aí sim, foram criados alguns tratados que punia diretamente aqueles perdedores, e principalmente a Alemanha, que foi a principal, foi a potência que foi acusada de gerar a Primeira Guerra Mundial. Né? Bom, o Império Austro-Húngaro, ao Império Austro-Húngaro, foi imposto 2 tratados. Primeiro o Tratado de Saint-Germain e o Tratado de Trianon. O Tratado de Saint-Germain simplesmente determinava que todos os territórios dominados pelo Império Austro-Húngaro seriam desanexados. E já o Império Austro-Húngaro separado ficou a Áustria e a Hungria. Então o Tratado de Trianon destinou-se diretamente a essa Hungria, que ainda ali dentro da Hungria haviam regiões que foram dominadas muito antes. Então foi imposto à Hungria, sim, que esses territórios menores fossem também desanexados. E além disso, que diminuíssem os seus exércitos. Né? Ao Império Turco-Otomano foi imposto um outro tratado que ficou conhecido como Tratado de Sèvres. Nesse tratado também determinava que o Império Turco-Otomano fosse desmembrado e várias regiões lá no Oriente Médio, que era dominado também pelo Império Turco-Otomano, também conseguissem a sua liberdade, certo? E houve também a criação do Tratado de Neuilly, que era ligado diretamente a outras regiões ali centrais da Europa, a Albânia, a Bulgária, que ficou conhecido depois como República Tcheca, Eslovênia, onde ali também havia uma espécie de domínio e um poderio bélico também muito grande, e principalmente de soldados. Né? Bom, a todos esses tratados, além de desmembramento de territórios, a desanexação, né? Houve também a imposição de um pagamento, de uma indenização. Mas é claro, óbvio, que o principal tratado foi destinado àquele país que mais causou a Primeira Guerra Mundial, que foi o Tratado de Versalhes. E nesse Tratado de Versalhes, ele foi criado especificamente para punir a Alemanha.
né? Não vamos esquecer que a Alemanha foi, querendo ou não, o causador da Primeira Guerra. Sim, a causadora da Primeira Guerra Mundial. Por isso ela recebeu um tratado, uma punição muito maior através do Tratado de Versalhes. E nesse Tratado de Versalhes, quais são os seus principais pontos? Vamos lá. A primeira medida foi a criação de uma liga que ficou conhecida como Liga das Nações. E essa liga, ela tinha um objetivo de unir as potências vencedoras para evitar um possível novo conflito no futuro. Então, logo de cara, a gente vê que essa Liga das Nações ela falhou, porque ela não conseguiu evitar um novo conflito mundial que começou em 1939, que foi a Segunda Guerra Mundial, certo? Mas foi criado ali com esse intuito, com esse objetivo de evitar um novo conflito mundial, né? Como na Segunda Guerra Mundial, quando acabou, foi criada a Organização das Nações Unidas, a ONU, e que tem basicamente esse mesmo objetivo, de evitar que haja um novo conflito mundial, intervir nos conflitos regionais, né, para evitar mais problemas. E em direção à Alemanha, esse Tratado de Versalhes, ela limitou totalmente o poderio bélico alemão. Totalmente. Proibiu o controle das fronteiras alemãs, proibiu que a Alemanha controlasse as próprias fronteiras, desanexou vários territórios que os alemães tinham dominados anteriormente, principalmente a Alsácia e a Lorena, né, que tomou dos franceses. Ela desmilitarizou praticamente todo o exército alemão, proibiu que a Alemanha utilizasse aviões, né, para qualquer tipo de situação, né, e, enfim. E além disso tudo, tinha que pagar uma pesada indenização, além da proibição como eu posso dizer, do alistamento militar, né? As pessoas antes eram obrigadas a se alistar no exército, agora, com o Tratado de Versalhes, a Alemanha proibiu a Alemanha de obrigar as pessoas a se alistarem militarmente. Então foram várias punições que né, segundo Hitler, no futuro, vai causar a miséria, a fome, a violência, todas as mazelas que vai ocorrer na Alemanha, né? Enfim, querendo ou não, o Tratado de Versalhes ele foi criado para acabar com os conflitos e evitar um conflito no futuro. Porém, os alemães encararam o Tratado de Versalhes como uma afronta à sua cultura, afronta ao seu poder, à sua hegemonia, uma afronta à sua sociedade. E no futuro vai surgir esse nome que eu acabei de falar aqui, Adolf Hitler, que vai utilizar os problemas sociais que já haviam acontecendo na Alemanha, vai colocar toda a culpa em cima do Tratado de Versalhes e dos vencedores, né, da Primeira Guerra Mundial, e vai criar o movimento nazista, que vai ser o nosso próximo assunto. Ok, galerinha? Espero que tenham entendido um pouquinho sobre a Primeira Guerra Mundial. Claro que cabe uma pesquisa para vocês terem mais conhecimento. Leiam um livro, ele é muito interessante, traz informações bem legais, né? Claro que se tivéssemos na sala de aula, teríamos um debate bem mais legal, né? Mais aprofundado. E faz o seguinte, quando você assistir o vídeo, coloque lá nos comentários, né, o seu nome e a sua turma, se é do A, ou se é do B, ou se é do C, certo? Para que eu possa marcar aqui a frequência de cada um, porque querendo ou não, isso está contando também como frequência. É importante que você coloque o nome porque muita gente assiste, faz até um comentáriozinho, mas eu não consigo identificar a pessoa. Às vezes você acessa pelo canal do seu pai, ou da sua mãe, ou de outra pessoa, e está com um nome bem diferente. Ou às vezes o canal é seu mesmo, mas para você usar para jogar, sei lá, assistir algumas coisas, você coloca algum nome lá que, ao meu ver, é desconhecido. Então, no comentário, você coloca lá o seu nome e a sua turma para eu saber quem assistiu ou não. Ok, galerinha? Forte abraço a todos!